Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao esse podcast que fala de comunicação de uma maneira integral. E hoje, o assunto do dia, escolhido por 56 pessoas, foi sobre as emoções. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, se você não me segue ainda, é @gracifono pelo mundo. Você pode me seguir por lá, mandar uma mensagem também e participar dessas enquetes. Uma vez por semana, geralmente eu posto a enquete lá. E esse ano eu vou fazer mais assim, eu vou fazer com que vocês participem um pouco mais, do que eu vou falar aqui. Até porque eu acho que é muito importante você me dizer o que está sendo importante para você e o que está ajudando na sua comunicação e quais as técnicas que estão funcionando aí do outro lado. Então vamos lá para o assunto do dia. Como as emoções não digeridas atuam e afetam a nossa comunicação, a nossa fala, a nossa voz. Então vamos começar aqui por uma coisa muito importante que eu fiquei pensando, por onde eu começo, né, falar sobre emoções? Emoções sempre foi um tópico da minha vida, e eu já tive essas emoções de uma forma muito intensa na minha vida. Então vamos lá, qual que é a diferença, para começar aqui, para ficar claro, qual que é a diferença entre sentimentos e emoções? Você já se perguntou isso? As emoções são as respostas imediatas que muitas vezes a gente tem a alguma coisa ou a alguém, algum ambiente, alguma situação que acontecem e a gente simplesmente tem a emoção. A gente não tem controle sobre isso. Elas são experiências mesmo psicofisiológicas que a gente chama, que pode ser intensa e que tem uma duração curta. E o que que vem depois disso? Os sentimentos. Os sentimentos, eles são experiências que dependem, que surgem em resposta a uma emoção específica. Então, geralmente, os sentimentos são mais duradouros, você vai sentir ele no corpo. Por isso que a gente fala: "Sente o sentimento", é porque você vai sentir o sentimento. E por que que isso é importante, essa primeira distinção aqui de emoção e sentimento? Porque se eu venho aqui te contar uma história, para você, talvez essa história vai te trazer alguns sentimentos diferentes do que outra pessoa vai ter. Então as nossas emoções, elas são diferentes. Graça, existe emoção ruim ou boa? Não. O que existe é que muitas vezes a gente evita algumas emoções achando, porque a gente aprendeu por algum motivo, que essas emoções são ruins, ou que não nos fazem bem, ou que a gente não quer ser muito emocional, então a gente vai ser mais racional. A gente aprendeu diversas crenças e devido também a gente trabalhar no mundo capitalista, onde a gente tem que produzir, 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 onde você trabalha de 6 a 8 horas, você tem que doar o seu tempo de forma completa. E isso acaba atrapalhando nesse desenvolvimento das emoções. O que que eu vou chamar aqui de inteligência emocional? Tem até um livro maravilhoso que fala sobre isso. A inteligência emocional é muito importante. Se você tá com as emoções à flor da pele, provavelmente é porque você não tá dando ouvidos às suas emoções e sentimentos. Então, se uma coisa é pequena, mas aí o seu marido chegou atrasado 5 minutos. Aí você faz o escândalo, você faz aquela, nossa, uma confusão, uma briga por causa disso. Será que precisava mesmo ser nessa proporção, nessa dimensão que você fez? Ou você tá realmente colocando esse sentimento aí muito maior, essa emoção muito maior do que ela realmente é? Será que é tão importante assim esses 5 minutos? Sim, se for muito importante, você tem que descrever isso. Mas será que é uma forma legal de você falar com seu marido gritando, brigando? Ou de você falar com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa? Existem outros caminhos, é isso que eu quero que você veja. É importante eu falar aqui que tem uma parte do nosso cérebro que é o sistema límbico, que é uma área que ela é responsável por essas emoções. E o porquê que eu tô trazendo isso? Para que você entenda que muitas vezes não é porque você quer que você reage como você reage, não, é porque você aprendeu a reagir assim. E muitas vezes as nossas emoções, elas ficam conectadas com alguns sentimentos. É isso que a gente tem que observar. O quanto consciente você tá de quais emoções você tem no seu dia e quais as emoções estão gerando e o que elas estão gerando no seu corpo, para você, para as pessoas ao seu redor. Isso é muito importante de se perguntar.
Então eu quero deixar claro aqui que as nossas emoções vêm como um reflexo inconsciente, e daí sim a gente tem o sentimento, e é daí que a gente pensa sobre o sentimento, e normalmente a gente tem reações. Se você guarda muitas emoções, se você não digere as emoções, se você não vê o que são, não nomeia, não aceita, não acolhe, o que que começa a acontecer? Você começa a ter emoção, 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 tristeza, né, sofrimento, qualquer emoção que vai se juntando, e aí a gente tem o que é chamado acúmulo de emoções. Viver nos extremos é perigoso. Então a gente tem que olhar para as emoções e parar de querer esconder e não querer viver e não querer olhar. Mas é porque agora eu tô trabalhando. Mas é porque isso. Porque aquilo. Porque agora eu não tenho tempo. Porque agora meu filho tá precisando de mim. Você só vai estar bem para o seu trabalho, para o seu filho, para a sua filha, para o outro, para o seu marido, para o seu chefe, para a sua chefe, se você estiver bem. Então a gente tem que parar de colocar as emoções sempre em segundo plano. Nós fomos muito ensinados, e eu vou te dizer isso, uma diferença cultural, porque no Brasil a gente é mais ensinado que racional vem primeiro, emocional vem em segundo. Eu, pelo menos, fui sempre ensinada assim. E aqui na Austrália não é assim. As criancinhas na escola começam a aprender sobre emotional regulation, regulação emocional, que é o que eu vou trazer aqui. Então é muito importante você ver que por que que as pessoas na Austrália são mais tranquilas, mais calmas, têm menos briga, tem menos assalto, tem menos sequestro, quase não tem, você quase não vê essas coisas, porque as pessoas aprendem a ter uma regulação emocional. Por isso os relacionamentos são muito diferentes. Ter um relacionamento com um brasileiro é muito diferente de ter um relacionamento com um australiano. Não um relacionamento só amoroso, relacionamento de amizade também. Você sente que eles são muito mais calmos, muito mais tranquilos. Quando eles não gostam de alguma coisa, eles geralmente falam sobre isso de uma forma mais aberta e mais tranquila. E isso gera menos, por exemplo, feminicídio, né? Morte de mulheres. Gera várias outras coisas. Eu tô trazendo aqui de uma forma para te mostrar o como a cultura influencia nisso, mas porque isso está inserido lá na educação. Então é muito interessante. Os meus pacientes hoje, até 8, 10 anos de idade, 12 anos, quando eu observo que eles não conseguem falar socialmente sobre as emoções deles, eu geralmente trabalho isso como o primeiro objetivo no meu plano terapêutico. O que que isso quer dizer? Eu vou trabalhar as emoções da criança. Como que ela vai falar sobre as emoções? Como que ela vai se expressar se ela está frustrada com o pai, com a mãe? O que que ela sentiu? Como que ela sentiu? Isso é uma coisa que, assim, é essencial, que eu falo todo dia com os psicólogos, com os terapeutas ocupacionais do meu trabalho. Então eu venho aqui trazer também sobre a minha experiência própria. Eu, quando fui crescendo e tive vários traumas, só hoje eu consigo olhar para isso e ver que eu estava num sistema que era muito disfuncional, mas eu precisei sair do país, eu precisei viver muita coisa fora para ver isso, mas eu passei por muitos traumas, então eu sei muito bem o que que é que acontece quando a gente acumula emoções. E vou dar um exemplo da vida real agora, né. Desde o ano passado, se você for lá no meu Instagram, você vai ver que eu dei uma parada das minhas redes sociais. E eu vou te falar por quê. Eu comecei a receber muitas informações, emoções sobre a minha própria vida. Eu comecei a tentar decidir o que eu ia fazer aqui, o que eu ia fazer aqui, o que eu ia fazer ali, qual que é o meu objetivo. Eu comecei a ficar meio confusa depois de que eu me mudei de Sydney e comecei a entrar num luto. Um luto que durou praticamente aí 1 ano de ter deixado tudo para trás e ter me mudado para uma cidade nova. Então, desde quando eu saí de Sydney, eu comecei a sentir esse luto. Luto de novo, de ter que começar de novo numa cidade nova. E aqui as coisas são muito mais difíceis. Onde eu moro hoje, numa cidade regional, as coisas são muito mais lentas, muito mais difíceis. Não tem tanto transporte público, não tem tanta opção, não tem tanto carro para alugar, não tem tantos lugares para ir, não tem tantos restaurantes para conhecer. Então, isso acabou me modificando a minha vida, a minha rotina. E nos primeiros 3, 4 meses eu tentei ficar bem, tentei fazer uma rede de suporte, eu tentei várias coisas e eu vi que não estava funcionando. Então, o que que eu fiz? Eu aceitei que eu estava sozinha e que eu estava sentindo uma solidão profunda e que eu tinha entrado num certo luto em várias áreas da minha vida. Eu já não sabia mais se o que eu queria.
Eu entrei numa confusão e as coisas foram começando a ficar de cabeça para baixo mesmo, sabe quando você sente que, tá tudo errado, não quero mais fazer isso, não quero mais esse relacionamento, não quero mais esse emprego, consegui tudo que eu queria. Então acho que eu consegui tudo que eu queria e aí quando eu alcancei tudo que eu queria na carreira, no visto da Austrália, que era o que eu queria, várias coisas eu comecei a me questionar se realmente era isso que eu queria e se realmente o que que eu ia fazer com aquilo, por quanto tempo eu ia ficar naquilo. Então, a minha vida começou a se encher de emoções. E eu sentia muita coisa. Eu sentia alegria, tristeza, solidão, tudo no mesmo dia. Culpa por ter mudado. E aí eu comecei a ter vergonha, porque eu não conseguia saber o que fazer. Aí eu ficava com raiva do que eu tinha, né, escolhido, porque eu escolhi essa vida que eu tenho, eu escolhi me mudar de cidade. E aí, enfim, era muitas emoções no mesmo dia, e eu comecei a ver que se eu não parasse e desse tempo para as emoções que eu estava sentindo, eu não ia ter energia vital suficiente para ir trabalhar. Eu não ia ter energia vital suficiente para focar e conseguir ver minha família no Brasil, que era o que eu queria. Então eu comecei a deixar tudo de lado, parei de falar com a maioria das pessoas que eu falava, tentei realmente me fechar num casulo por um tempo, para conseguir retornar e ver o que que eu realmente queria. E eu vou te dizer uma coisa, não, às vezes passar por esses momentos, de muitas emoções, igual eu passei por muitas áreas da minha vida com mudanças, não é fácil. Não é fácil porque eu tô sozinha, não tenho minha família, não tenho meus amigos, não tenho com quem falar, não tenho com quem tomar um café, não tenho pra quem pedir ajuda, que foi muito o que aconteceu comigo ano passado, eu não tinha pra quem pedir ajuda. Isso foi muito drástico, aqui a coisa foi muito forte, e foi aos poucos eu fui aprendendo a me reestabelecer, mas eu precisei ir para o Brasil, agora em dezembro de 2023. Eu acabei de voltar para a Austrália, tem uma semana. Eu precisei ir para o Brasil para encontrar as respostas que eu queria, para realmente sentir o sentimento e para realmente fechar alguns ciclos. Olha que interessante, né? Eu precisei fazer todo um processo de um ano para conseguir entender o que eu estava vivendo, para clarear, para aí sim eu tentar encontrar um novo caminho para o que eu ia fazer. Então é muito interessante isso também, é muito legal de falar e contar também um pouco da minha própria história para você ver que isso vai acontecer nas nossas vidas. O que é muito importante a gente falar aqui, o acúmulo de sentimentos, se você não vai olhando um por um, se você não vai dando ouvido, se você não vai sentindo aquilo, entendendo que você está passando por um processo ali que vai se modificar, vai mudar, esse sentimento ele vai embora, né? E se você não entende isso, muitas vezes você não quer olhar o sentimento, você não quer ver a emoção que tá ali. E aí, quando a gente tenta não ver, quando a gente tenta esconder, quando a gente tenta evitar, bloquear, é quando o acúmulo de emoções vem. E o acúmulo emocional, quando a gente não enfrenta ele, a gente vai começar a acumular e intensificar ao longo do tempo o que nós estamos sentindo. Então, ao invés da gente liberar e processar aquilo que a gente está sentindo, a gente vai ficar reprimida, com raiva, falando de uma forma mais agressiva, a voz vai ficar mais agressiva, e a gente muitas vezes vai ficar tão estressada que a gente vai ficar sempre naquela irritação. Sabe o modo irritação? Você já passou por isso? Onde você só fica irritada, todo mundo fala com você te irrita, qualquer pessoa que chega na clínica te irrita, qualquer pessoa que tenta ser legal te irrita, as coisas te irritam muito fácil. Isso pode ser um acúmulo de emoções e a gente transmite isso na fala. E aí, muitas vezes, se você não transmite na fala, se você guarda, você começa a guardar, 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 engolir sapo, e você não fala, muitas vezes é aí que vem a depressão, a ansiedade, o burnout. É aí que você sente que não é mais você, que não sabe mais para onde está indo. Então é muito importante você ter tempo para conseguir regular suas emoções. E o primeiro ponto aqui é nomear qual emoção você está sentindo. Se for 3, 4, 5, 10 no dia, coloca no papel, escreve, tira de dentro de você. Tirando de dentro de você e nomeando, vai ficar mais fácil. Se você colocar hoje, nossa, eu fiquei com muita raiva, metade do meu dia foi com raiva, porque o carro quebrou, isso aconteceu, aquilo, blá, 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 fiquei com raiva. O que que eu fiz com essa raiva? Será que eu peguei essa raiva e joguei nas pessoas, na rua? Será que eu peguei uma pedra e taquei em alguém? Porque às vezes dá vontade quando a gente tá com raiva.
Geralmente a gente não faz. Por quê? Porque a gente está aprendendo sobre inteligência emocional e a gente começa a se regular, a gente entende que estou com raiva, mas não preciso bater em alguém, jogar uma pedra em alguém, porque se eu fizer isso, socialmente eu posso ser presa, né? Isso pode me dar algum problema. Então, as pessoas que geralmente têm problema de regulação emocional são pessoas que estão sempre envolvidas em confusão, em briga, que batem boca na rua, que brigam no trânsito. Então são pessoas que precisam o quê? Acalmar, silenciar, se reencontrar. Quando eu vejo uma pessoa fazendo isso, eu falo: "Essa pessoa não tá bem". Eu sinto muito por essa pessoa, porque dá pra ver que a pessoa não tá bem. Então, aqui a gente pode ajudar nós mesmos regulando as emoções. Se você puder e tiver, eu falo que busca um psicólogo, ele vai te ajudar nessa regulação emocional. Então a gente tem que ver se a gente não está tendo reação emocional desapropriada. Será que as suas reações não estão muito grandes? Para uma situação que era pequena, você faz uma tempestade gigantesca. Comece a observar como estão as suas reações no dia a dia, para ver como que você está se regulando. E aqui eu quero te fazer uma pergunta: será que existe só um caminho? Será que quando você está com raiva, o caminho é só descontar no outro? Não existe nenhum outro caminho? Muitas vezes, quando a gente não quer ver, não quer aceitar, eu estou com raiva, e aí você não, quando você não fala isso pra você, se não fica claro, você não acolhe. Quando você não se acolhe: "Sim, eu tô com raiva mesmo. Tá tudo bem. Tá, eu tô com raiva, o que que eu vou fazer com isso?". Escreve no papel. Aí você vai encontrar a sua própria solução. Você vai ver que eu vou te trazer algumas ferramentas aqui que funcionam para mim, que funcionaram no ano de 2023 para mim. Uma delas foi escrever. Todos os dias eu parava durante o dia todo e eu falava: "Ai, que raiva que eu tô disso. Ai, eu tô triste porque isso aconteceu comigo. Ah, eu tô alegre porque isso aconteceu comigo. Ah, eu tô me sentindo grata porque a mãe de um paciente me fez um elogio. Ah, eu tô". Você vai começa a associar e escrever o que que você tá sentindo. Isso vai te ajudar a colocar para fora. E aí no final do dia você vai ter aquela sensação de que tá tudo bem, aquela sensação de que você lidou com as emoções. Muitas vezes, e para cada um é individual, é diferente, isso também não vai ser suficiente. Então talvez é importante você ir lá e refazer e ver qual outro caminho que você pode tomar, talvez uma psicóloga, com certeza vai te ajudar. E aí eu vou falar do impacto que isso tem na nossa saúde, porque quando a gente nega e reprime sentimentos e emoções, isso geralmente, com o tempo que vai acumulando, vai gerar problemas. E aí eu tô falando de realmente problemas físicos, aquelas dores nas costas que nunca passam, uma febre que você não sabe de onde vem, o pescoço que você dorme e aí acorda com o pescoço lá torto. Então, isso vai com certeza trazer estresse, trazer essa sensação de peso para sua vida. Você vai acordar e não vai acordar tão descansado, tão relaxado, tão relaxada, para no outro dia de trabalho ter energia vital, ter uma energia nova, renovada, alegre. Então vai ser uma pessoa que geralmente vai falar ou brigando, ou agressiva, ou gritando, ou vai falar impulsivamente, vai sentir alguma coisa, a mãe falou alguma coisa, aí você já vai falar: "Ah, então vai pra merda", você já vai jogar né, vai falar uma palavra aí que talvez não queria falar. Isso geralmente é o que a gente tem que observar. Se você observa que você é assim, é porque você realmente precisa de regulação emocional, ou seja, você vai procurar entender um pouco mais sobre inteligência emocional, como regular as emoções. Eu estou pensando em trazer uma psicóloga aqui para falar sobre isso. E aí agora ferramentas do que você poderia usar aqui para ajudar a melhorar na sua regulação emocional. A gente tem que entender que é um processo de cultivo diário. O cultivo da consciência, da gente ver qual emoção tá ali, sentir ela e aprender a lidar com ela, é diária. E você vai aprender sozinho. Você vai aprender com uma psicóloga também, você vai aprender comigo também, mas você pode aprender aí de casa sozinho. Então é essencial a gente tentar cultivar realmente dia após dia, tentar, e não é tentar por um dia, eu sempre falo isso aqui, vamos lá, vamos tentar por 30, 60, 90 dias, e aí você volta e me fala: "Não, não deu. Tentei por 3 meses, não tá sendo muito bom, não deu. Não tá funcionando pra mim". Então eu acho que é muito importante isso, você tentar com essa perspectiva de realmente vou tentar. Realmente eu quero
tentar encontrar alguma coisa, um novo caminho aqui para mim, quero encontrar 3 ou 4 caminhos de como lidar com isso. Outra coisa que eu indico, leia livros sobre o assunto, veja vídeos no YouTube sobre o assunto, inteligência emocional. Eu tenho um livro aqui que é muito bom que eu posso te indicar, que é bem famoso inclusive. Esse é o livro do Daniel Goleman e se chama Working with Emotional Intelligence, trabalhando com a inteligência emocional. Quem tá no YouTube vai conseguir ver esse livro, mas quem não tá no YouTube não vai conseguir ver, mas você vai ouvir o nome aí, é só você colocar Inteligência Emocional do Daniel Goleman, pode escrever assim que você vai encontrar no próprio Google. Então, também ler sobre o assunto, tentar encontrar pessoas que gostem de falar sobre isso, uma amiga que é psicóloga, uma prima, uma tia, alguém que vai realmente dar um suporte, alguém que trabalha com isso, alguém que gosta do assunto. Então, ver que existem caminhos funcionais para lidar com as emoções. Ah, se tem um passo a passo? Não, não tem um passo a passo. Não tem um passo a passo perfeito específico aqui para você, mas eu vou te dizer assim, eu acredito que como eu sei como funciona o sistema límbico. E aí, falando de sistema límbico, é um sistema responsável por essas funções que a gente está falando aqui, emocionais e motivacionais. E aí, quando a gente fala desse sistema, ele envolve o hipotálamo, o hipocampo, a amígdala, o tálamo, o córtex, enfim, ele envolve várias partes. E aí, falando um pouco de cérebro, o que que eu acho que vai te ajudar? Uma rotina. Ter uma rotina onde você esteja saudável e tenha pessoas ao seu redor que sejam saudáveis, e encontrar grupos que você gosta. Aprender sobre regulação emocional, como eu tô falando aqui, ler um livro. Aprender também sobre essa comunicação que eu tô falando aqui, que é a comunicação neurointegral, que a gente fala aqui da comunicação de uma forma geral. Aprender um pouco mais sobre isso talvez seria importante e legal para você. Então você tem que estimular, você tem que entender. A energia, ela vai fluir se você focar nisso, se você olhar para isso. Então você precisa olhar para isso, você precisa focar para realmente conseguir eh, saber como ter uma resposta a um estresse, como são as suas respostas. Que de melhor você poderia fazer aqui nesse caso? Ou se você ficou com muita raiva e foi de impulsivamente falou com alguém alguma coisa, como pedir desculpa? Trabalhar um pouco talvez com a comunicação não violenta, como conseguir falar. E se fosse para te dar o step by step aqui, eu ia falar que é muito importante. Número um, vamos fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui. Dá nome para a emoção que você está vivendo, para o sentimento, porque a emoção vai gerar o sentimento, então dá um nome para clarear na sua cabeça: "Ah, eu tô sentindo tristeza", né, ver a cara dessa tristeza, acolher, então falar para você: "Eu estou triste, eu realmente estou muito triste". Falar com pessoas que estão próximas a você. Eu fui para o Brasil dessa vez e eu falei com as pessoas: "Não, eu tô triste". Eu tô triste. Eu tô extremamente triste, eu tô vivendo um período da minha vida onde eu tô extremamente triste. Então conseguir falar com as pessoas, não mostrar só o seu lado feliz, alegre o tempo todo. Então, aí o segundo passo, né, realmente conseguir falar, porque você vai conseguir acolher e reconhecer, e aí que você escolhe o que você faz. Então se você dá nome, tá nomeado, você conseguiu acolher e reconhecer, aí você vai saber como você age. O que que eu faço com isso? Como que eu reajo? Aí que você vai escolher qual caminho você vai tomar. Se você não sabe qual caminho tomar, pede uma amiga sua, sabe aquela pessoa que você admira? Fala assim: "Amiga, eu tô sentindo uma tristeza muito profunda, disso tá acontecendo na minha vida. O que que você faria? Como que você ia lidar com isso? Você ia falar com tal pessoa, você não ia falar? Você ia ficar nesse trabalho, você não ia?" Ou procura uma psicóloga, porque eu acho que também é um caminho aí muito bom, que com certeza vai te ajudar, porque elas são profissionais nessa área. Então, muitas vezes a gente só vai aprender errando. Muitas vezes a gente vai ter que fazer para ir virar e falar não e o porquê não, para aí depois escolher outro caminho. Então, não é fácil? Não. Vai ser desafiador? Vai. Mas essa é a vida. O legal da vida é isso. Olha com essa perspectiva para os seus problemas hoje que você tem. Olha para a perspectiva de: se eu tô com dor no meu joelho, o meu joelho tá me avisando que tem alguma coisa que não tá legal. Será que é o jeito que eu tô andando? Será que é meu pé que tá torto? Será que eu preciso de um médico? Você tá vendo que significa alguma coisa. Qual que é o seu problema?
Seu problema: "Ah, eu não gosto do meu trabalho", ou "Ah, minha chefe no meu trabalho é assim, assim, assim". Tá, mas olha com outra perspectiva, o que que isso tá querendo te dizer de outras perspectivas. Tenta encontrar outros caminhos, tenta encontrar outros olhos. Pergunta a alguém que você admira, que você vê que tem maturidade, que você vê que é talvez uma pessoa mais velha, um amigo, uma amiga mais velha que você tenha, o que que você acha disso? Pergunta, vai atrás, olha para isso, não foge. Quanto mais você não digere as suas emoções, mais isso afeta a maneira com que você pensa, a sua saúde mental e emocional, e você traz isso na fala. Tom de voz, geralmente é um tom de voz que ou fica muito sério, ou fica muito neutro, parece que você morreu, que não tem ninguém ali dentro de você, ou é uma voz que grita, uma pessoa que quer chamar muita atenção, geralmente com vícios, então vício de comida, bebida, de alguma coisa, e isso geralmente afeta a nossa comunicação. Então tá tudo interligado, é isso que eu quero que você veja, que uma emoção, ela gera involuntariamente uma memória no seu cérebro, que está guardada lá no hipocampo, que é a memória emocional, e isso aí gera naturalmente um sentimento, e você às vezes tem reações involuntárias. Quanto mais você presta atenção nisso, mais consciente você fica, mais conectado com você tá, mais clareza e tempo para você tem, você vai aos poucos conseguir lidar com essas emoções e navegar com elas nesse processo. É claro que o que eu tô contando aqui é uma coisa muito pessoal minha, de uma coisa, né, que eu tô vivendo, mas eu sei que todos nós, todos os dias vivemos coisinhas na nossa vida, no nosso cotidiano, que a gente para pra refletir sobre no final do dia. Somos assim, somos seres humanos, nunca vai estar perfeito, a gente nunca vai falar 100% correto e no final do dia, às vezes eu falo coisas que até eu falo: "Meu Deus, por que eu falei?". E eu trabalho com comunicação. Então imagina você do outro lado que nem trabalha com isso. Então tá tudo bem ter dias que a gente não tá muito legal, que a gente fala umas coisas na impulsividade, que a gente reage à mãe, reage ao pai, reage a todo mundo, se irrita muito fácil, mas como que você lida com isso no pós é muito importante. Isso mostra quem você é. Então é muito importante você observar como que eu lido com isso. Se eu fiz a cagada, como que eu lido com essa cagada que eu fiz? E eu te garanto que falar a verdade, ser honesto, honesta, com você mesmo, em primeiro lugar, e aí com o outro, vai te dar muito mais resultado do que se você mentir, fugir, evitar. É muito melhor ser honesto e entender que existem momentos de nascimento e de fechamento de ciclos, e às vezes você vai falar alguma coisa pra alguém, a pessoa não vai perdoar e tudo bem, então finaliza esse ciclo, finaliza essa amizade, finaliza esse trabalho, bola pra frente, página que vira, do que você ficar ali numa mentira que vai e vai e vai ficar ali por anos na sua vida. Então não se iluda. Cuidado com as emoções ao extremo. O objetivo aqui é que nossas emoções venham, que a gente sinta, mas que a gente fala: "Opa, espera aí, quem tem poder aqui sou eu, é o meu ser, é minha alma, é meu coração, o que que eu decido, o que que eu escolho?". Não é a emoção que tem poder sobre você, é você que é muito maior como ser que veio, né, que divino, que veio de Deus, que vai conseguir saber o que fazer do que uma emoção. Muitas vezes a gente aprendeu que a emoção é tão maior do que nós mesmos, e é por isso que a gente tem medo dela, porque a gente olha ela como um bicho-papão, mas não é. Nossas emoções não são bichos-papões, nossas emoções estão ali para nos ensinar alguma coisa. A tristeza tá ali para ensinar. O que que tá faltando? Ela tá te perguntando: "O que que tá faltando aqui? Por que que você tá assim?". Se você tá assim é porque tá faltando alguma coisa, o que que falta? A dor vem para te mostrar que tem alguma coisa errada. A frustração vem para te ensinar. Então aprenda a olhar para isso, nessas vertentes de o que que é aqui que eu preciso ver e que eu talvez não estou vendo. Como que eu resolvo? Com quem que eu posso conversar? Com quem que eu posso falar? Para quem que eu posso pedir ajuda?
Beleza? Então espero que você tenha gostado desse episódio. Muitas pessoas pediram, então estou muito feliz que, né, tantas pessoas fizeram o pedido dessas emoções não digeridas e agora a gente sabe que elas afetam sim no nosso tom de voz, na nossa velocidade de fala, nas pausas que a gente dá quando a gente fala. No geral, na nossa comunicação, porque afeta o nosso sistema, né, o nosso sistema límbico e nervoso. Então, realmente está tudo ali trabalhando junto com a comunicação. Então, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, pode me buscar lá no Instagram. E desde já agradeço. Semana que vem vou tentar trazer uma psicóloga aqui para falar um pouquinho sobre essas emoções e como regular as emoções, que vai ficar mais claro ainda com um especialista, uma especialista. Vamos ver se vai dar certo, mas eu vou sempre estar presente lá no Instagram pedindo para você participar. Então, participa lá, dá o seu voto do que você quer ouvir. E muito grata por estar aqui. Muito grata por você ter chegado ao final desse episódio. Gratidão do meu coração para o seu coração, comunicar-se.